Olá, muito bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem é da noite. Eu sou o Fábio Nasa, apresentador da série A Apometria Porque Sim, Apometria Porque Não, e da série A Apometria Estudo de Casos. Voltamos com mais um case de sucesso ou insucesso junto à tratativa apométrica, case de hoje intitulado Médium de Ectoplasmia. Muito bem. Voltamos com mais um case de sucesso ou insucesso junto à tratativa apométrica, case de hoje intitulado Médium de Ectoplasmia. O case de hoje não é bem um case, é a matéria que faz parte aí de dois cursos. O curso de apometria, a gente tem essa abordagem, tanto presencial quanto online, e o curso de autodefesa psíquica. Falaremos sobre. Médium de ectoplasmia ou vulgo médium de cura, também médium de sustentação. O indivíduo que tem uma conformação biofisiopsíquica, tá? Capacitada à produção ou alta produtividade de ectoplasma ou bioplasma ou fluido vital, que são sinonímias, tá? É um médium de sustentação, que ajuda num trabalho apométrico, num trabalho de desobsessão, que dá sustentação ao trabalho. É um médium que pode ser direcionado para um trabalho de cura, tá? Não gosto desse termo, trabalho de cura, mas um trabalho voltado ao reequilíbrio da saúde física. É uma habilidade anímica, porque é uma capacidade inata dele de produzir esse excedente de ectoplasma, bioplasma, ou vulgo fluido vital. E esse indivíduo, com essa capacitação, que é nata dele, possui algumas características de ordem positiva e de ordem negativa. Então, de ordem positiva, ele pode ser direcionado ou deve ser direcionado para trabalhar no contexto de doação energética para o reequilíbrio da saúde física. Ele é um bom médium para as vulvos puxadas, para o choque anímico, né? Porque ele tem uma conformação energética aí que doa muito ectoplasma na reconstituição de espíritos com deformidade na sua estrutura astral. Médium de sustentação, como já foi dito. E características, se você possui uma dessas características, muito provavelmente você seja um médium de ectoplasmia, tá? Ou um animista doador de ectoplasma, produtor de ectoplasma com seus excedentes. Ele é facilmente vampirizado, porque o seu ectoplasma transborda da sua estrutura, e aí um espírito que está com fome, necessitado de energia, um encarnado ou um desencarnado, pode sugar de forma direta ou indireta essa energia dele. Costuma ter um mental extremamente acelerado, então é hiperativo, dorme muito pouco, tem sono curto, porque tem muita vitalidade, então ele dorme muito pouco, costuma estar bastante descansado. Em trabalhos medianímicos, ele boceja muito, lacrimeja, né? Ele transpira bastante, porque tende-se a doar ectoplasma, bioplasma pelos poros, pelos orifícios corpóreos. Tem uma libido razoavelmente alta ou altíssima, ou seja, o indivíduo gosta de sexo e tá tudo bem com isso, tá? As questões ligadas à espiritualidade, religiosidade, religião e tudo mais picharam a questão da sexualidade, né? O pecado original, entre outras questões, fazendo com que as pessoas sentissem culpa ou se sentissem culpadas por ter uma libido alta, por ter uma sexualidade. Olha que beleza, gravando o case aqui, e cidade grande, transporte de presos, vamos lá. Então, possui essa libido altíssima, e aí costumo dizer que o médium dessa característica precisa transar, tá? Precisa circular essa energia. Se ele não circular, ele precisa canalizar isso de alguma forma, porque tem esse excedente de energia. Essa energia está ligada à tríade inferior, chakra básico, chakra esplênico e chakra gástrico, principalmente o esplênico, que é um usinador aí do ectoplasma, do bioplasma.
E aí o indivíduo precisa circular essa energia de alguma forma, tá? É extremamente criativo, só que se ele não utilizar um direcionamento adequado dessa criatividade, ele costuma fazer bastante merda ao longo da trajetória de vida dele. É muito louco, é irrequieto, alguns acabam se envolvendo com droga porque ele é um extremo insatisfeito. Tudo isso por essa jossa de excedente de energia. E aí ele tem um outro contexto, ele tende a adoecer com facilidade. Por quê? O excesso de ectoplasma, se não for circulado, exudado, doado, ele vai acumulando ao corpo. Então, ele vai ter contexto de infecção, inflamação, criar cisto, mioma, pode desenvolver um câncer e tudo mais. Nem todos, não significa que todos os cânceres, que todos os miomas sejam ectoplasma em excedente, mas é uma característica dele, tá? Então, nós temos aí características de médium de ectoplasmia. Eu costumo dizer em aula que quando você vai a um centro, a um terreiro, identifica-se essa característica pelas entidades ou pelo pai, um meio de santo, dirigente, assim por diante, é comum você ouvir a frase, você é médium e você tem que. Sobre um prisma da psicologia, da psicanálise, se o indivíduo ele tem uma treta paterna, o tem que é paterno, é o dedo no nariz, assim, falando, você tem que, você é obrigado a. E aí você vai criar aí, muito provavelmente, uma reatividade, o indivíduo dificilmente vai aceitar a questão. Você precisa explicar a lógica da coisa, porquê da necessidade de trabalhar essas energias. O médium de ectoplasmia também costuma ter muito calor ou dor nas palmas das mãos devido aos chakras palmares. Muito bem. Quando o indivíduo começa a trabalhar, ele começa a circular essa energia, ser um doador natural e haverá então uma harmonização da sua estrutura fisiobio-psíquica. Haverá então uma harmonização, porque vai estabilizar aí esse excedente, vai circular, vai ser transmutado e aí haverá uma harmonização da sua estrutura. Por isso, da vantagem, da necessidade do médium de ectoplasmia trabalhar medianimicamente. Esse é o verdadeiro motivo dele. Tem uma característica interessante do médium de ectoplasmia, além desses fatores aí, se deu match aí na listinha sua, vai investigar, porque isso é muito provável que seja um fator aí, ou sejam fatores que concluem e necessita desse direcionamento. O médium de ectoplasmia, ele costuma ter, ele vai ter, muito provavelmente, você faça os seus exames de sangue e você vai ter uma contagem alta de plaquetas, tá? Não tem um estudo, mas o que a gente tem de mapeamento aí, lá no núcleo Vida Plena, de médiums com essa característica, possui uma alta contagem de plaquetas, tá? Doar sangue também é bom, mas isso não significa que vai estabilizar seu sistema biofisiopsíquico. Um case interessante de um consulente que passou em atendimento conosco há pouco tempo, ele teve uma estabilização, ele tinha dores no rim, cólicas renais, com indícios de formação de cálculos, e ele passou em apometria, teve uma harmonização e faz alguns dias ele solicitou um atendimento e aí a gente explicou que no núcleo Vida Plena, não havendo orientação da espiritualidade para retorno, ele deveria aguardar aí pelo menos 6 meses, que é a dinâmica do núcleo Vida Plena, para que não haja viciação de atendimento, entre outras coisas. E eu perguntei para ele, eu disse para ele, você muito provavelmente é médium de ectoplasmia, você é médio ostensivo e tudo mais, é até uma pessoa com porte físico razoavelmente trabalhado, né, e tudo mais. Ele disse sim, antes da pandemia, do que nós estamos vivendo socialmente aí, do isolamento, ele trabalhava ostensivamente no terreiro aí 3 vezes por dia. E agora eu brinco que ele está no gratiluz, só doando luzinha. Consequentemente, ele está tendo um acúmulo de ectoplasma na sua estrutura biofisiopsíquica, fazendo então com que ele tenha estes contextos, esses sintomas.
outro dado que me veio à cabeça, que me lembrei aqui. O médium de ectoplasmia costuma ter gases, alta formação de gases, tá? Ou desconforto no trato intestinal, devido, né, ao esplênico tá ligado ao intestino grosso, e aí faz com que o intestino trabalhe aí, mais acelerado, acelerado não no sentido de ter o intestino preso, o intestino solto, mas de produzir, ter um movimento mais brusco aí dos movimentos peristálticos, né, do intestino, entre outras questões. Tá aí, características de médium de ectoplasmia, falando um pouco sobre este assunto que será melhor aprofundado no curso de defesa psíquica, que está em fase de produção para a nossa plataforma EAD, depois o curso de desenvolvimento medianímico de cunho universalista, esse presencial inicialmente, e outros assuntos correlatos sobre. Acessem www.eadvp.com.br, outros cases de sucesso e insucesso junto à tratativa cométrica. Compartilhem, divulguem, debatam e até a próxima. Beijo no fígado de todos e tchau!